Boa noite com Jesus. Vamos por de pé. O salmo nós vamos ouvir. Bem-aventurado, Salmo 36. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que nem tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Senhor Jesus, toma-nos pela sua mão nesta noite, e que esse tempo possa ser como já foi consagrado a ti, mas que cada um possa ter a tua experiência pessoal contigo nesta noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através dos hinos cantados, e também, ó Pai, através da palavra, trazendo a necessidade que nós tanto precisamos. Nós confiamos em Ti e sabemos que Tu estás aqui porque Tu prometeste, Pai. Por isso nós nos rendemos e cremos que Tu já tens feito a obra necessária. Aquela dificuldade que talvez nós tenhamos entrado neste lugar, desde já, Pai, já está diante do Teu trono, respondida pelo Senhor. Que o Senhor possa nos dar nesta hora esta segurança, para que possamos sair daqui recompensados com a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar? Senhor, nessa noite, vamos cantar o hino 219. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, abatido sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando em sua mão.
Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, em seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venha todos a fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder e seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Vamos cantar o próximo hino. 147. Ó filhos de Sião, honrai aos reis dos reis, louvores altos lhe cantai, louvores altos lhe cantai, guardai as santas leis, guardai as santas
Vamos cantar mais um hino. E aí o irmão tirou 194. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiros lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Uma coroa de espinhos, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Alguém quer tirar um hino? Jesus, meu Salvador, pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou, juntamente com os anjos lá no céu eu entrarei, dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé tenho certeza que vou ganhar.
pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Vamos pôr de pé. Pai, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Jesus, que bom é cantar. Bom saber que lá no céu nós cantaremos dia e noite e ouviremos o louvor, a verdadeira adoração ali, ó Pai. Mas também, enquanto estamos aqui na terra, também é bom ouvir a Tua palavra, Pai. Nós não sabemos a necessidade de ninguém, não sabemos o que cada um precisa, mas o Senhor sabe. Por isso eu peço, Pai, por amor do Teu povo, que o Senhor possa ajudar cada um nesta noite com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo. Sê conosco, ó Pai. Ajuda a leitura da Tua palavra, a leitura da Tua mensagem e fala a cada coração, consola, Pai, a cada um nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler. Quero ler duas escrituras. Hebreus 11, 27. Hebreus 11, 27. Diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo, eu vou ler apenas do 21, mas vamos ler 19 a 21. Diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho feito eu? Porque te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o serviu. Podemos assentar-nos. Um pouquinho de dificuldade na leitura, um pouco longe aqui para mim. Mas, graças a Deus por esta noite.
tentar terminar a mensagem pela fé a Moisés, mas eu abordei esse texto de Eliseu e Elias pelo comportamento de Eliseu. Nós vamos ler aqui na mensagem que o profeta fala que nós deixamos coisas para trás do mundo em nós para que possamos se lembrar e querer voltar lá. E não é a atitude correta. Quando você ouve o chamado de Deus, é para você esquecer, é para você não deixar nada do mundo lá, para você se lembrar daquilo e querer um dia voltar. Eliseu, ele ouviu o chamado de Deus através do profeta Elias, e Elias viu que ele estava trabalhando nas suas juntas de boi. Mas quando ele viu que ele foi chamado para o ministério, Eliseu foi lá e falou: deixa eu voltar lá. Resolveu o que está para trás. Ele tinha 12 juntas de boi, e aquilo requeria trabalho, requeria cuidado. Então o que ele fez? Mais do que depressa, ele desfez daquilo. A Bíblia diz que ele matou, deu para a vizinhança, comeu, para que não precisasse voltar atrás daquilo. O profeta de Deus disse: o que é que você tem deixado ali? O diabo tem te, como diz, flertado com você, fazendo lembrar, para ver se você volta atrás. O profeta de Deus: não deixe nada para trás. Saia, deixa as coisas do mundo, esquece aquilo, e aquilo que você precisa, não deixe, leva com você e siga, não volte atrás. O profeta de Deus diz assim na mensagem, vamos ler. A Bíblia diz que Moisés viu o invisível e Ló viu o visível, mas não viu a destruição chegando. Ele viu a boa terra de Sodoma, ele viu a boa terra de Gomorra, Sodoma e Gomorra. Ele proporcionou um bom trabalho, uma boa condição, mas ele não pôde ver a destruição chegar. Preste atenção, o profeta diz. Com o passar do tempo descobrimos que Ló viu as oportunidades para um gado gordo. Muitos veem as oportunidades de uma carteira gorda. Muitos veem as oportunidades de uma melhor posição social. Ele viu as possibilidades de alguns dólares extras. Ele viu as possibilidades de ser o prefeito da cidade, sendo um estranho e um homem bastante inteligente como ele era. Talvez eu me torne o chefe da cidade. Ele viu as possibilidades porque elas estavam diante dele, mas ele não viu o fogo que destruiria a terra. Ele não se reconciliou. A terra estava cheia de pecado e Deus teve que destruí-la. A mesma coisa Moisés e Faraó viram a mesma coisa. Moisés não tinha o porquê sair, mas ele, a Bíblia diz, ele olhou para o invisível. Ele preferiu ficar com a promessa de Deus do que ter algo tangível naquele momento. E hoje as pessoas tentam se acomodar dizendo, eu direi, você é cristão? Eles dizem, sou americano. Isso não é diferente de tentar dizer que um corvo, para um corvo que ele era um sapo. Não tem nada a ver com isso. Eu sou brasileiro, eu sou americano, um povo conhecido como cristão, protestante, mas não tem nada a ver.
ela será destruída, porque Deus é justo. E se a América continuar com seus pecados, o justo, soberano e santo Deus terá o dever de ressuscitar a Sodoma e Gomorra e pedir desculpas a eles por queimá-los por causa de seus pecados. Se ele deixar a América passar ilesa, se ele permitir que você chegue ao céu por suas obras de injustiça, ele terá que levantar Ananias e Safira e dar-lhes outra oportunidade. Ele certamente o faria, mas ele é justo. Ananias viu o seu dinheiro, Pedro viu a Cristo. A diferença era esta. Ó, que coisa! Ló não viu a destruição de seus filhos naquele lugar, mas viu uma vida melhor. Mas não viu a destruição chegando. Muitos de vocês hoje, segurando esses velhos credos e coisas formais, vocês não veem a delinquência juvenil e a destruição de seus filhos. Você não vê sua filha em uma casa de prostituição. Você não vê seu filho bêbado ou em uma mesa de jogo em algum lugar. A terra é regada. Ela não viu o pecado. Ela não viu sua esposa, a chefe de toda a sociedade, transformada em uma estátua de sal. Ele não viu, falando de Ló. Enquanto ele estava olhando, ele não viu, ouviu fugindo sorrateiramente para uma pequena cidade em algum lugar para salvar sua vida. Ele não viu isso porque apenas olhou para o que estava à sua frente. Mas tem coisas. O profeta pergunta: olha, e se Faraó pudesse ter visto a destruição do seu exército ali quando ele resolveu enfrentar Moisés? Logo, quando ele tomou a decisão, ele não viu a consequência lá na frente. Mas tem coisas que não precisa você ver. Há apenas dois caminhos. O profeta de Deus está dizendo isso. Se vocês têm o caminho de Deus e o caminho do pecado, o caminho certo e o errado, se você tomar o errado, haverá consequências para isto. Não precisa nós ver isso. Você sabe que haverá consequências para isso. E o caminho de Deus? Haverá provas. Haverá provas. Qual é a consequência? Se está no caminho de Deus, haverá também vitórias. Vitórias. Haverá provas. Provas que você não tem por onde sair, e você vai ter que apenas confiar no que a palavra falou. E Ele terá que te sustentar. Fé é isso, é quando o recurso humano sai da frente. Aonde você não pode mais, não tem para quem gritar, não tem mais para quem falar. Isso é fé. Você depende apenas de Deus. Se nós não chegar nesse estado, nós nunca vamos exercitar a nossa fé. Nós nunca vamos ter o sobrenatural andando. Aí o profeta, antes dessa mensagem, ele vem falar: mas você é a favor da pessoa a passar em dificuldades? Ele fala isso. Você é a favor da pessoa a passar com miséria? Não, não sou. Temos que continuar trabalhando, mas se o caminho de Deus me levar a passar por isso, então que seja. Ele fala desta maneira. Então que seja. Mas nós vamos ter que chegar numa hora em que teremos que exercer a nossa fé. Mas Abraão, ele não notou a terra bem regada, pois ele levantou seus olhos e viu o amanhã, pois ele herdaria todas as coisas. O verdadeiro cristão hoje levanta os olhos e vê a promessa de Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão todas as coisas. Eles herdarão a terra.
Nós brigamos por um pedacinho de terra aqui. Temos dificuldade de pagar o nosso aluguel, mas a Bíblia diz: nós herdaremos a terra. O verdadeiro cristão, pela fé, olha para cima e vê isso. Chame-o de que quiser. Ele ergueu os olhos, e quando ele fez isso, Deus disse: Abraão, caminhe pela terra, ela é toda sua. Pela fé, Abraão fez isso, a mesma fé que Moisés teve. Aí o profeta de Deus, ele vem e fala assim: o pior do Evangelho ainda assim é melhor do que a melhor coisa do mundo. Se você pegar a melhor coisa do mundo, ele vem e fala desta maneira, que o mundo tem para te oferecer, e colocar do lado o pior do Evangelho, ainda assim o Evangelho é melhor. Amém. Ele fala desta maneira: ainda assim o Evangelho é melhor. Assim é hoje. Se formos chamados de qualquer coisa, chamados de fanáticos ou curandeiros divinos, os santos roladores, ou o que quiser que eles queiram chamar, o pior de nós superará o melhor que o mundo pode pagar. Você não quer ser chamado de antiquado, conservador, fanático. Isso pesa mais do que a melhor coisa que o diabo tem para lhe oferecer, certamente. Moisés teve por maior riqueza o vitupério de Cristo. Ele discerniu o Cristo mais tarde. Ele falou algumas palavras poderosas, inspiradoras sobre ele. O Senhor teu Deus te levantará um profeta semelhante a mim. Ele sabia, ele o discerniu, o escolheu, seu vitupério no lugar das riquezas de todo o luxo do mundo. Amigo cristão, hoje você pode fazer isso? A pergunta. E todo o luxo e popularidade do mundo, pela fé, vemos aquele que prometeu. E o pior na igreja hoje, em todas as suas condições, ainda pesará mais do que tudo que o diabo pode lhe oferecer. Se estivermos divididos, se estivermos quebrados em pedaços, se estivermos confusos e divididos em denominações e fanatismo, isso pesará mais do que qualquer coisa que o diabo possa lhe oferecer. Certamente, ele considerou o vitupério de Cristo maior riqueza do que todos os tesouros do Egito. Então ele tinha que fazer alguma coisa. Ele abandonou o Egito. Eu amo essa palavra. Ele abandonou o Egito. Veja, ele estava olhando pela mesma janela, mas ele parecia diferente do faraó. E se faraó pudesse ter visto seu filho, e se faraó tivesse visto sua nação ser arruinada, Moisés viu. Como? Foi pela ciência? O profeta disse: não, pela fé. Moisés viu. Tudo o que ele fez foi pela fé, porque Deus prometeu a Abraão, seu pai, ele visitaria esta nação depois de 400 anos, tiraria. E pela fé Moisés creu na palavra que Deus disse. Ele sabia onde estava. Ele tomou seu lugar nos poços de lama como um artesão de barro e considerou o próprio de Cristo maior riqueza do que sentar-se no trono do Egito. Ele nunca disse: eu me solidarizo com isso. Ele tomou o lugar deles e foi com eles. Glória, e ele tomou o lugar deles, nós fomos com eles. Moisés. Aí o profeta de Deus diz assim: alguém disse que Moisés preferia, quando ele poderia ser filho do faraó e ter o luxo do mundo, ele preferia ser filho de Abraão a ser filho do faraó. Você está vendo o que é essa mensagem, aonde ela nos põe? Preferia ser filho de Abraão do que ser filho de faraó.
um filho de Abraão, desprezado do que ser filho de Faraó, o rei. Eu prefiro ser o filho do Senhor Jesus, o seu conservo, e tomar meu lugar com as pessoas rejeitadas deste mundo, do que ser presidente desse grande Estados Unidos da América, ou ser um Elvis Presley, um Pat Boone, ou o que você quiser. Eu seguirei meu caminho. Prefiro ser um pregador no púlpito, pregando as riquezas insondáveis de Cristo, do que ser uma estrela de cinema de Hollywood, ou a maior pessoa na terra. Se eu não tiver o suficiente para comer, mendigar o que quer que eu tenha que fazer, seguirei meu caminho com o povo do Senhor. Pela fé eu faço isso. Me ofereçam oportunidades, mas pela graça de Deus ainda vejo pela fé. Ainda vejo pela fé. Você sabe, às vezes Deus está nos abençoando e nós não estamos percebendo. O povo de Israel, se você for ler a passagem deles quando eles saíram do Egito, ele, na sua caminhada, você vê que teve bastante murmuração, várias vezes, ao ponto deles quererem, muitas das vezes, falarem que queriam voltar para o Egito. Só que eles não podiam mais voltar porque eles não deixaram mais nada lá. Você está entendendo? Eliseu ainda tem uma coisa: quando ele passava, ele queimava a ponte para não voltar para trás. Mas você sabe que depois que você começa a ler as escrituras ali na passagem do povo de Moisés, um povo que sofreu bastante, você vendo eles reclamaram bastante, mas a Bíblia diz que em 40 anos que eles estiveram no deserto, a sola dos seus sapatos não se desgastaram, as roupas deles não rasgaram, não se envelheciam. Você está entendendo? Povo sofrido, mas no caminho de Deus sustentando. Moisés não estava preocupado se ia faltar água ali no deserto. Ele tinha a rocha ferida ali. Ele estava preocupado em seguir a coluna de fogo, a nuvem, a coluna de fogo. Porque prover é responsabilidade de Deus, desde que nós estejamos no caminho aonde Ele nos colocou. Estava falando isso vindo com o irmão Hamilton, e nós estávamos falando, nós temos que tirar um tempo para a família, sim, temos que tirar. Temos que ter nosso descanso, sim, temos que ter. Mas eu estava dizendo, mas por outro lado, irmão, eu não vivi essa época, mas quando o Senhor estava nas denominações, eu lembro que o Senhor falava para mim, você ia na igreja, ele disse, todo dia a pé. E ia para casa tomar um banho de a pé, voltava de a pé todo dia, saía tarde da noite, trabalhava, não semana, de a pé. E não tinha 10% do que nós temos aqui não. E fazia, ainda ele falou, e eu era feliz. Ele não tinha 10%, eu falo. E aí eu disse, irmão, eu tenho uma mensagem aqui nas minhas mãos muito maior do que isso. Muito maior do que isso. E tem um povo em algum lugar esperando para ouvir isso. Eu não posso simplesmente deixar. A hora que eu quiser, simplesmente eu vou ter o meu tempo com a família e deixar essa mensagem, uma riqueza dessa que o mundo não tem, sendo que tem pessoas esperando para isso. É claro que mas o descanso, Deus vai conceder uma hora e a gente vai ter o descanso, mas agora é preciso trabalhar, é preciso pregar, é preciso ir aonde tem uma irmã esperando, às vezes 2 meses esperando para levar uma mensagem, onde ninguém vai, você tem que ir. Você tem algo muito maior do que essas denominações têm.
Isso aqui dá uma qualidade que a pessoa tem a igreja na porta da casa. Não consegue ir lá. Esperando você 2, 3 meses, 4 meses. Esperando por essa mensagem. Levar alimento. Moisés, vamos encerrar. Moisés, ele teve que fazer uma escolha. Eu quero chegar aqui. Então ele teve que, depois de fazer uma escolha, ele teve que lutar pela fé. Então, pois ele não temeu a ira do rei. Agora, humanamente, ele tinha o direito de temer a ira. Ele tinha o direito de temer a ira do rei, mas não o fez. Ele não fez porque tinha um trabalho a fazer e estava cumprindo o seu dever. E ele não se importava com o que o rei dizia sobre isso. Ele tomou o seu caminho da mesma forma. Humanamente ele tinha o direito de temer. E quando o profeta de Deus ele veio para mostrar para nós o que nós somos. Você está entendendo? O que nós somos. A igreja tem que compreender o que ela é. O corpo de Cristo, representando Cristo na terra. E às vezes a gente está no nosso canto acovardado. O profeta de Deus diz que o diabo, ele sabe que ele tem vantagem de você. Ele gosta de blefar. Ele gosta de tirar vantagem sobre você. Assim como Golias estava tirando vantagem do povo de Israel, do exército de Israel. Mas chegou um menininho ali que tinha uma experiência com Deus e estava no seu devido lugar, no seu posicionamento. Quando ele olhou aquele gigante, o exército inteiro temendo aquele gigante, ele blasfemando contra o povo de Deus, ele olhou se tem alguma coisa errada aqui. Como é que pode um incircunciso desse desafiar o exército do Deus vivo? Será que você não está conhecendo o seu lugar? Vocês não estão entendendo quem vocês são? Davi entendeu na hora aquilo. Como é que pode um incircunciso desafiar o exército do Deus vivo? Se vocês não vão, eu vou. Agora, Faraó é claro. Quando ele viu que foi derrotado, ele quis dar a Moisés, o diabo, quando ele vê que ele é derrotado, cuidado quando você toma uma decisão para Deus. Aqueles que nos ouvirão também pela internet, quando cansei de ver isso, tomar o posicionamento, vou batizar, tá, vamos marcar para 1 semana, 2 semanas. O diabo, ele vem na mente. Ele vai de tudo para você deixar isso para depois, para desanimar. E olha, então o faraó viu que estava derrotado, ele viu que ele perdeu. Ele disse: tudo bem, vou lhe dizer o que farei. Vocês todos apenas fiquem na terra e vão e sacrifiquem ao seu Deus. É assim que o diabo trabalha. Você pode ser religioso, porque você não vai se ajunta a alguma igreja. Você não precisa fazer todas essas coisas. O homem diz à sua esposa, a esposa diz: marido, eu fui salva, não há mais manicure ou batom ou outras coisas. Chega disso, chega de festa, chega dessas coisas da sociedade, estou fora disso, vou dedicar meu tempo à leitura da palavra, cuidando da casa. Aí, agora olha, querido, o diabo vem e fala: você pode ser religiosa, tudo bem. Agora olhe, você aqui, você foi na igreja errada. Tudo bem, mas você foi na igreja errada. Você não está. Então o profeta disse: não, você não está. Você está no caminho certo. Se você tem um pregador que vai pregar isso para você, você deve ficar com ele. Pesquise nas escrituras e descubra se isso é certo. Disse, vá aqui. Eles não têm que fazer isso aqui em outra igreja. Vê, eles não fazem isso aqui. Esse é o caminho. Apenas vá até aqui, mas ele não quer que você saia da terra.
É assim que o diabo faz. Ele não quer que você saia das coisas do mundo, apenas traga o mundo para a igreja. Ao ponto do profeta de Deus vem e diz assim: olha, você tem que ouvir às vezes um hino, você tem que ouvir ele inteiro para ver se tem alguma coisa de divindade ali. Você não consegue discernir se aquilo é de Deus ou não. O faraó disse: ó, vocês podem ir apenas alguns dias, e vocês fiquem na terra do Egito. Claro, ele sabia que eles estariam de volta, então ele viu que não daria certo. Então ele pensou em algo diferente. Ele disse: vou dizer o que você fará. Vá para qualquer lugar que desejar, mas deixe todas as esposas, todos os filhos e todos os lugares aqui. Vocês os deixam aqui e saem. Porque ele sabia que eles tinham posse e isso os atrairia de volta. Se ele deixa, então pode ir. Então vai só os maridos, deixa as esposas. Vai todo mundo, mas deixa os animais, deixa as suas riquezas, aquilo que você tem um sentimento que vai fazer você voltar. O profeta disse: ó, e isso é o que o diabo diz a você. Contanto que você deixa alguma das coisas do mundo penduradas em você, você ainda quer fumar, quer beber, quer se vestir como o mundo. Isso é tão bom quanto o diabo deseja. Portanto, que pode ir. Portanto, você deixa algum costuminho ainda do mundo em você. É isso que ele quer. Porque daí você volta. O profeta disse: eu ouço tanto sobre apostasia. Não acredito que haja tanta apostasia quanto as pessoas pensam. Eles simplesmente deixam muitas posses no Egito para atraí-los de volta. Só isso. Apostasia não é o que eles dizem que é. Você deixou muito do mundo ali, isso te atrai de volta. Irmão, aí ele vem e vai citar Êxodo. Sabe quando na noite que Deus determinou que eles saíssem do Egito, eles estavam comendo apressadamente, calçados. Ninguém estava dormindo, estava calçado, preparado. Irmão, eu lhe digo, quando Israel ficou pronto à meia-noite, eles tinham tudo que tinham neste mundo, mas prontos para partir. Não deixar nada. Deus nos envia um reavivamento como esse. Arrumamos tudo e nos